Boa noite, meus irmãos, todos são bem-vindos ao nosso tempo de celebração e já chegando ao final do mês da família, hoje vamos para Êxodo capítulo 20, versículo de número 17, o último dos 10 mandamentos. Lembrando que quando o Senhor deu esses mandamentos, os primeiros 4 diziam respeito ao amor a Ele, Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e os demais sobre o amor ao próximo, que nós devemos nutrir, lutar, trabalhar para que nós possamos abençoar a vida do próximo, uma vez que somos abençoados pelo Senhor e amamos ao Senhor. Mas quando chegamos ao versículo de número 17, nós encontramos o seguinte, veja aí na tua Bíblia: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E a ideia nesta noite, ao olharmos para este versículo, é falar exatamente sobre isso, que as famílias que influenciam a sociedade são famílias que não cobiçam. Quando nós falamos sobre o 8º mandamento, sobre não furtar, nós dissemos que aquele mandamento estava ligado a esse. Enquanto que aquele não furtar era o ato em si, este mandamento, o último, mostra o motivo do porquê muitas vezes o furto ocorre. Este mandamento, basicamente, ele seria como se fosse a base para o furto. É aquilo que motiva o furto. Por isso é importante nos atentarmos para este mandamento e não cobiçarmos. Mas antes de continuarmos, vamos ao desenho das crianças. Crianças, peguem a folha, deitem a folha. Em um lado da folha vocês vão desenhar uma criança com vários brinquedos. Tá bom? Uma criança, vários brinquedos. Os brinquedos que você vier aí à tua mente, coloque vários brinquedos com esta criança. No outro lado da folha, um desenho parecido. Mais uma criança, também com vários brinquedos, mas prestem atenção. Esta segunda criança vai estar apontando para outra criança e chorando, tá bom? Então essa segunda criança, ela vai estar com seus brinquedos, mas ela vai estar apontando para outra criança e chorando. Sabe quando faz birra? Eu quero aquele brinquedo do meu coleguinha. Mesmo tendo os seus, essa criança ela está chorando porque quer os brinquedos da outra criança, tá bom? Este é o desenho. E o que esse desenho está representando? Ele está representando exatamente isso. Uma criança que tem os seus brinquedos, mas ela está olhando e querendo, desejando, cobiçando os brinquedos da outra criança. E enquanto as crianças desenham, nós adultos vamos olhar para esse texto e tentar entender o que significa essa ideia de cobiça. Primeiro, cobiça nada mais é, a palavra usada lá é desejo. É uma palavra simples, é uma palavra que ela não é nem certa, nem é errado quando colocada lá. A questão desse desejo é quando esse desejo é usado de maneira errada, querendo aquilo que é do outro. Então é por isso que o Senhor Deus, quando deu este mandamento para o povo de Israel, ele vai chamar a atenção para um desejo daquilo que é errado. Uma vez que é desejo pelo desejo, a palavra em si, ela não é nenhum problema. Porém, quando este desejo é direcionado ou usado de forma errada, isto sim, isto é condenado pelo Senhor. E aí então a gente quer levantar 3 coisas nesta noite a respeito da cobiça. A primeira delas, sabendo que a cobiça é pecado, obviamente a primeira delas é dizer que a cobiça ela é reprovada por Deus. Deus reprova a cobiça. Veja aí no texto de Êxodo capítulo 20, que a primeira coisa que o Senhor diz é para não cobiçar a família do próximo. Quando ele usa essa expressão casa, ele está pensando em família.
e por isso que depois, logo em seguida, ele vai falar para não cobiçar a mulher do próximo, o servo do próximo, o escravo do próximo. Então, tudo isso é aquilo que na época compunha uma família. A família era composta por homem, mulher, então não cobice as coisas do seu próximo, a família do seu próximo, em primeiro lugar a mulher dele, os servos que ele tem, os filhos que ele tem, não cobice a família do próximo. E a gente sabe que quando vamos para o Novo Testamento, Jesus vai falar basicamente a mesma coisa sobre não cobiçar a ponto de se tornar um ato, e aí então ele só vai ampliar e vai usar de novo essa mesma palavra do desejo, quando ele vai falar sobre o adultério. Lá em Mateus capítulo 5, quando ele fala sobre o adultério, ele vai lembrar assim, olha, vocês vão se lembrar do que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar com desejo impuro para alguma mulher, já está cometendo adultério. Essa palavra desejo ali é cobiça. Uma vez que se cobiça, se deseja, já é algo pecaminoso. Então o Senhor reprova essa cobiça e reprova este cobiçar da família do próximo. Nosso desafio como famílias que desejam influenciar a sociedade é não cobiçarmos a família do próximo. Como temos dito, no passado, nossos olhos viam somente as coisas ao alcance da visão, no sentido de aquilo que está fisicamente próximo. Porém, hoje, com as inúmeras mídias que nós temos, nós começamos a ver outras famílias em outros locais. E podemos sim cair no perigo de cobiçar aquela família, não só o que eles têm de bens, mas o modelo daquela família, o estilo daquela família, aquilo que compõe a casa daquelas pessoas, nós podemos cobiçar isso para nós. E isto o Senhor reprova, assim como Ele reprova que nós cobicemos a família, a estrutura familiar, aquilo que compõe aquela família. Ele também reprova que nós cobicemos os bens daquela família. Que o texto continua falando, depois que ele fala de servo, que ele fala de serva, ele vai falar de boi, ele vai falar de jumento e vai falar coisa alguma. Quando a gente vai em Deuteronômio, a gente vai descobrir que é repetido os 10 mandamentos, e neste, sobre a cobiça, vai falar basicamente as mesmas coisas. Não cobice a mulher do teu próximo, porque basicamente é aquilo de maior ênfase na casa. Se ele está falando do homem, então a primeira coisa a ser cobiçada seria a mulher. Mas lá em Deuteronômio, como o momento era diferente, eles já estavam para entrar na terra prometida, ele vai falar também não cobiçar a terra ou as terras do teu próximo. Observe que aqui em Êxodo não falou. Em Êxodo vai citar apenas bens que eles podiam carregar. Boi, jumento, não fala aqui, mas envolvia prata, envolvia ouro, envolvia os escravos que tinha. Ao mesmo tempo que os escravos faziam parte da família, eram bens da família. Lá em Deuteronômio, agora eles não estão mais numa condição de nômades, mas já estão prestes a entrar na terra prometida, onde seriam assentados. Sendo assim, não cobice os bens do seu próximo, os animais que ele tem, os rebanhos. Não cobice a prata que ele tem, não cobice o ouro que ele tem, não cobice a terra que ele tem, não cobice nada, porque tudo isso é reprovado pelo Senhor. Deuteronômio vai mostrar então, expandindo essa ideia, mas o que precisa ficar na minha e na sua mente é que Deus reprova a nossa cobiça para com a família do próximo. E irmãos, nós sabemos que infelizmente isso tem sido uma realidade. Alguns de nós olhamos para a família do próximo e desejamos o que eles são e o que eles têm. E muitas vezes essa cobiça não vai necessariamente se tornar um ato. Eu não vou lá necessariamente roubar a outra família, mas me fará ou fará com que nossa família viva uma, digamos, eterna fantasia. Não vivemos o que somos, ficamos sonhando em ser o que o outro é, e isto é pecado. Por isso, cobiça é reprovada por Deus. Além disso,
cobiça revela duas coisas com respeito à família que é cobiçosa. A primeira delas revela que esta família é uma família insatisfeita com o que recebeu de Deus. Quando a gente lê 1 Crônicas 29, 14, a segunda parte do versículo, vai mostrar para nós que tudo vem de Deus. Tiago também vai dar essa ideia, quando ele fala lá em Tiago 1,17, fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de quem? Do Pai das luzes. Quer dizer, tudo que nós temos vem de Deus. A família que nós temos, a condição financeira que nós temos, a nossa estrutura como família, tudo que nós temos veio de Deus. E quando eu cobiço aquilo que é do outro, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu não estou satisfeito com aquilo que o Senhor me deu. Quando eu cobiço a mulher do próximo, eu estou dizendo, Deus, eu não estou satisfeito com a mulher que o Senhor me deu. Eu não estou satisfeito com os filhos que eu tenho, se eu cobiço os filhos dos outros. Se eu cobiço os bens dos outros, eu não estou feliz com aquilo que o Senhor me deu. Quando a gente lê em Hebreus capítulo 13, versículo 5, nós somos chamados a ficarmos longe da ganância e nos contentarmos com o que nós temos. E é claro, esse texto não está dizendo assim, então você fica contente com o que você tem, não precisa progredir mais, não precisa trabalhar, não precisa crescer. Não é isso que o texto está dizendo. Mas o texto está dizendo, hoje o que você tem é isso, seja contente com isso. Amanhã você progrediu, fique contente com a progressão, com o patamar que vocês alcançaram. Tenha satisfação. É tão triste quando nós vemos pessoas que não conseguem aproveitar o que têm, porque sempre estão correndo atrás daquilo que o outro conseguiu ter. Sempre estão olhando lá na frente e não conseguem viver aqui. Este é o nosso grande problema quando nós cobiçamos. Então, a primeira coisa que a cobiça acaba revelando sobre nossa família é que nós somos insatisfeitos. Meu irmão, minha irmã, não seja alguém assim. Também a cobiça acaba revelando a nossa falta de fé no amor de Deus. Nós não confiamos, não cremos plenamente no amor que Deus tem por nós. Mesmo que o apóstolo Paulo tenha dito à igreja lá em Éfeso, em Efésios capítulo 2, versos 4 e 5, que Deus tem sim um grande amor por nós. Versículo 4 de Efésios capítulo 2 diz, mas Deus, que é rico em misericórdia, e aí vem, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Há famílias que, além de serem insatisfeitas, se esquecem e por isso não creem no grande amor que Deus tem para conosco. É por isso que no mesmo livro, no capítulo 3 de Efésios, Paulo faz uma espécie de oração. Efésios 3, 17 até o 19 diz, e que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, qual é o propósito? Arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor de Cristo por vocês. E assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Olha a oração do apóstolo Paulo, que é a mesma oração que fazemos para que todos nós também possamos experimentar nesse dia, que possamos crer no amor que Deus tem por nós e assim experimentarmos por completo esse amor e assim entendermos que não precisamos cobiçar a família do outro, nem os bens do outro.
Não é necessário que eu, ao ver alguma imagem de alguma família, que eu copie, olha, eu queria tanto ter uma família desse jeito. Ou, de repente, ao olhar para os bens de uma família, ao ver uma família que mora em um determinado estilo de residência, que tem isso, que tem aquilo, que tem esse tipo de mobília, que tem quartos desta maneira, que tem banheiros desta maneira, que eu e você, que nossas famílias não venha a cobiçar e eu queria ter isso, e deixar de viver grato por aquilo que o Senhor tem te dado e crendo no amor que Ele tem por você, para viver esta fantasia de ficar sonhando com aquilo que o outro tem e eu quero ter aquilo, e deixa de viver o que você tem, revelando que vocês são insatisfeitos e não têm fé no amor. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando o texto fala não cobice, lembremos disso. A cobiça, ela é reprovada por Deus e ela revela que o nosso coração, o coração da nossa família, é um coração insatisfeito e que não acredita, não tem fé no amor de Deus. Mas pior do que tudo isso, ou dentro de tudo isso, a cobiça também resulta em pecado e morte. Se tem uma história que envolveu cobiça e a cobiça deu um passo a mais e se tornou um ato, é a história de Davi, que nós encontramos lá no texto de Samuel. Davi, ele vê uma mulher, descobre que essa mulher é casada, fica sabendo quem é o marido dessa mulher, mas ele a cobiçou, ele a desejou. E sendo rei, ele manda chamá-la e ele se envolve com ela. E o que acontece é que essa mulher acaba engravidando e, para encobrir esta gravidez indesejada, ele acaba chamando o marido da mulher para vir para a sua casa, mas a história mostra que este homem chamado Urias não vem, e aí então a solução de Davi foi dar fim à vida de Urias, matou Urias, mandou que Urias fosse colocado numa posição na guerra em que ele seria morto. Por fim, a gente observa que a cobiça dele, de fato, gerou o pecado e acabou com a vida de Urias. Quando a gente vai no Novo Testamento, a gente descobre que, de fato, a cobiça gera o pecado que gera a morte. Tiago, capítulo 1, versículos 13 até o 15. Tiago, capítulo 1, versos 13 a 15, diz assim: quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo ou cobiça. Então, a cobiça ou o desejo, tendo engravidado ou tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após se consumar, gera a morte. A cobiça fica grávida do pecado e quando dá à luz o pecado, ele, uma vez consumado, gera a morte. As consequências da cobiça são muito sérias, porque um homem que cobiça a mulher do próximo, ele poderá, como já aprendemos, fazer de tudo para conquistá-la, e aí então ele vai adulterar com ela. Se não chegar ao ato em si, ele vai viver uma eterna fantasia. O mesmo acontecerá com uma mulher que cobiçar o homem, o marido de uma outra mulher. Ou ela vai se envolver com ele, ou viverá uma eterna fantasia, deixando de viver a realidade, mostrando insatisfação para aquilo que Deus lhe deu. O mesmo acontece com as famílias que cobiçam a família do próximo e o padrão do próximo. Vai ser uma família infeliz, porque sempre vai estar tentando imitar a outra família. O mesmo sempre vai acontecer com o padrão de vida de outras famílias. Se você, como família, sempre quiser ter o que o outro tem, vocês nunca serão satisfeitos com o que tem, nunca aproveitarão o que tem. O outro comprou isso, você vai ter que correr para comprar, mas às vezes a sua condição não é a dele. Então você vai deixar de viver aquilo que Deus tem te dado, de ter prazer naquilo que o Senhor tem te dado,
para correr atrás daquilo que o outro tem. É preciso que nós aceitemos e reconheçamos que alguns dos nossos sonhos, na verdade, é a nossa cobiça com relação a outra pessoa. Não é sonho que Deus colocou no meu coração, é cobiça. Eu estou querendo isso porque é um sonho que Deus colocou no meu coração, eu sempre tive esse sonho. Não teve nada, é mentira. Você cobiça o estilo de vida de outra pessoa, e isto é pecado e é prejudicial para a tua família e faz com que a tua família, mesmo sendo cristã, não influencie a sociedade. Por isso, meu irmão, minha irmã, famílias, nós temos que olhar para as Escrituras e aceitar esse desafio de não cobiçar. Porque o primeiro cobiçoso foi o diabo. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14, conta para nós isso. Que ele foi alguém que teve cobiça no coração. Isaías fala assim, lá no capítulo 14, versículo 12 a 14, um texto que estava falando a respeito da Babilônia, mas é aplicável para Satanás. Isaías 14, a partir do verso de número 12, um cântico de triunfo, do povo de Deus sobre a Babilônia, mas o texto fala assim, que é aplicado a Satanás. Capítulo 14 de Isaías, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que enfraquecias as nações, tu que dizias a ti mesmo, subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse texto é aplicado a Satanás. Olha só o que ele queria. Cobiça. Ele queria ser como Deus. Ele queria chegar lá. Por isso que nossas famílias são chamadas a não cobiçar. Porque a cobiça, ela é reprovada pelo Senhor, ela revela algo negativo a respeito da família, a insatisfação e falta de fé no amor de Deus, e ela resulta em pecado e morte. Por isso, não podemos seguir o modelo de Satanás, mas devemos seguir o modelo de Cristo. Filipenses capítulo 4, versículos 5 a 7, temos o modelo de Cristo. Filipenses 4, de 5 a 7. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que se devesse apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Satanás quis ser igual a Deus. Jesus, que era Deus, não se apegou a isso, mas se esvaziou e se tornou da nossa forma como homem para salvar toda a humanidade. E veja, Satanás queria assentar-se na posição do Altíssimo. E Jesus toma a forma de homem, é morto, ao terceiro dia é ressuscitado, e diz a palavra de Deus que ele então é elevado ao céu e está assentado à direita de Deus. Aquilo que Satanás tanto queria e não conseguiu, foi expulso do céu, foi aquilo que Jesus alcançou, mesmo sem ter lutado para isso. Ele é Deus e está assentado nas alturas. Ele nunca cobiçou. Ele simplesmente foi conduzido pelo Senhor à posição que o Senhor tinha para ele. Qual o modelo que eu e você devemos seguir? A resposta é: devemos seguir o modelo de Cristo e permitir, sem cobiça alguma, que o Senhor nos leve para a posição que Ele deseja. Seguindo a Ele, teremos a família que Ele quer que nós tenhamos, a esposa, o marido, os filhos, os bens que Ele deseja que nós tenhamos. E
e seguindo a Ele e olhando para Ele, para aquilo que Ele deseja que nós sejamos, não cedendo à cobiça, seremos extremamente felizes e viveremos em paz, e não numa fantasia ou até mesmo em atos pecaminosos. O último mandamento chama a cada um de nós a termos um modelo de vida que deixa a cobiça de lado para sermos aquilo que o Senhor deseja de nós. Que nós vivamos pela fé, que tenhamos certeza do amor dele por nós e venhamos então a ser pessoas extremamente satisfeitas e felizes com aquilo que o Senhor nos tem feito ser e tem dado a cada um de nós. Oramos para que todas as nossas famílias, uma vez submissas ao senhorio de Cristo, alcancemos a salvação dele e nele. E uma vez salvos, como já muitos de nós somos, vivamos para a glória dele e influenciando a sociedade. Este é o nosso desejo e cremos, é o desejo de Deus. E por isso nós queremos orar para que também seja uma realidade na tua vida a ausência da cobiça. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse texto e por esse tempo. Obrigado porque o teu Santo Espírito ministra aos nossos corações, ajudando-nos a entender a tua palavra, desafiando-nos a termos uma vida de fé no Senhor, no teu amor por nós, de satisfação, crendo que tudo aquilo que o Senhor nos dá é o melhor, e que a posição em que estamos, ou que o Senhor nos levará a estar, é a melhor. Não precisamos olhar para outras famílias e desejar ser o que elas são, neste aspecto negativo de um desejo pecaminoso, de cobiça. É claro, há famílias que nos inspiram a sermos mais santos, termos um relacionamento mais intenso com o Senhor, e isto sim, nós devemos olhar como bênção do Senhor, como direção do Senhor, para que nós sigamos, mas não esse desejo de cobiça, algo negativo, que isso esteja longe de nós, para que nossas famílias possam promover a tua glória e influenciar a sociedade para olhar para o Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua palavra, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e irmãs. Deus abençoe nossas famílias. E agora todos são convidados para o nosso tempo de comunhão no grupo do WhatsApp. Crianças, mandem o desenho e desejamos a todos uma semana abençoada em nome de Cristo Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.